Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de literatura. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a segunda fase do modernismo aqui no Brasil. A gente já está falando, há algumas aulas sobre essa literatura produzida no Brasil durante o século XX. Falamos do pré-modernismo, da influência das vanguardas europeias aqui no Brasil. Falamos da Semana de Arte Moderna, da primeira fase que é conhecida como Geração de 22, de todas as suas propostas de ruptura, estéticas, de liberdade formal, de experimentação antropofágica da cultura brasileira e da cultura europeia. Conversamos um pouco sobre isso e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre essa segunda fase que é conhecida como Geração de 30. A gente vai falar aqui hoje de um período que vai de 1930 a 1945. Então são 15 anos, certo? O romance que marca o início dessa fase do modernismo aqui no Brasil é um romance chamado A Bagaceira, que é publicado no finalzinho dos anos 20, 1928, 1929. E aí o que vai acontecer? Esse romance ele já passa, é do José Américo de Almeida, e ele já passa a tratar de uma temática que é uma temática mais social, é uma temática mais ligada às denúncias das mazelas sociais, né? E isso inaugura essa nova fase que é toda ligada a esse propósito. A gente vai ver que na geração de 30 nós temos o que grande parte da crítica literária brasileira considera o suprassumo da produção em prosa do Brasil, chamado romance de 30, sobretudo o romance regionalista de 30, ok? Bom, se a gente tem uma primeira fase muito nacionalista, muito ligada à identidade nacional, quando a gente chega nessa geração de 30, existe um olhar para as regiões, né? Um pouco também por causa do contexto histórico. A gente está vivendo no Brasil, em 1930, justamente até 1945, o período do Estado Novo do Getúlio Vargas, e aquela proposta muito nacionalista, patriótica, de pensar o Brasil como um país, né? E não como um conjunto de estados. Então, muito essa proposta nacionalista, a gente via, esse sentimento nacionalista passava ali pelo governo do Vargas. E o que vai acontecer é que os escritores, sobretudo os escritores da região Nordeste, né? Eles vão tentar usar a literatura, eles vão entender que essa proposta nacionalista não faz sentido, porque se pensa muito no Brasil como referência de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, mas se esquece de falar dos problemas gravíssimos enfrentados pelo Brasil profundo, essa terra abandonada que está a Deus dará, negligenciada por essa proposta de governo. Então a gente vai ver esses escritores usando a literatura como instrumento de denúncia dos problemas sociais enfrentados por essa comunidade, né, desse Brasil profundo. Então, a temática da seca no sertão vai aparecer com muita força, a temática da pobreza, da miséria, da falta de estrutura, as questões de embate de classes sociais, tudo isso vai ser motivado aí nessa geração de 30 e vai aparecer como temática dos romances. Então, a gente tem esse romance regionalista de 30, romance nordestino de 30, que é muito engajado, muito politizado, muito ligado a esse contexto da crítica social. É uma geração que a gente vai denominar como neorrealista e neonaturalista, porque ela se inspira no realismo e no naturalismo de lá do século XIX para fazer essa proposta de crítica social. Bom, mas não se produz só romance literário na região Nordeste nesse momento. A gente também vai ter a produção de um romance que é chamado romance de introspecção, ou romance intimista, que é menos político, é menos engajado, mas ele também vai ter um olhar de crítica social na medida em que ele faz uma análise da sociedade, né? É o caso, por exemplo, do Lúcio Cardoso, um outro romancista que escreve neste momento. Outra coisa importante que vocês têm que pensar, a gente está deslocando o olhar da região sudeste, né, principalmente, para as outras regiões, para mostrar este Brasil fora do circuito Rio-São Paulo. Então, no Nordeste vão
proliferar esses romances críticos muito engajados, ligados a essa denúncia social, mas não só, né? No Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem o Érico Veríssimo, que é um grande representante também da geração de 30, e que não vai falar da problemática social das mazelas, como os nordestinos fazem, mas vai falar da análise da hipocrisia da sociedade. A gente vê que o Érico Veríssimo é um escritor bastante neorrealista, né? Ele faz uma análise pormenorizada, cuidadosa das problemáticas que envolvem a sociedade da época. Então percebam, se lá na primeira geração a gente tinha uma geração estética, de revolução estética, de mudança das formas, de reinvenção da literatura através de uma proposta de uma chave vanguardista, nesse momento da década de 30, de 1930 a 1945, não tinha mais espaço para isso, né? O mundo todo vivia uma crise econômica muito séria depois da quebra da Bolsa de 1929. Vivia também, aqui no Brasil, a gente vai ver acontecer a Revolução de 30, né? Essa proposta da Revolução de 30, principalmente ali, aqui no estado de São Paulo. A gente vai ver o Estado Novo do Vargas durando 15 anos num governo de proposta autocrática, né? E a gente vai ver no final da década de 30 a Segunda Guerra Mundial. Então é um momento muito tenso, né? Aquelas experimentações estéticas, a revolução das vanguardas, ela vai ficar um pouco de lado agora, ainda se explora, né? Sobretudo o expressionismo, ainda se explora bastante as vanguardas europeias, porém, o propósito não pode mais ser esse de revolução estética. O propósito agora é de crítica social. Então, se a primeira geração é uma geração estética, a segunda geração é uma geração política, ok? Lembrem disso, tá? Então, é uma proposta de engajamento, de crítica social, essa proposta do chamado romance de 30, em que a gente vai ver esse cenário se desenhando. A década de 1930 aqui no Brasil também é a década de fundação do Partido Comunista aqui no país. Então, muitos desses escritores, muito engajados na luta, né, e muito engajados nesse propósito de uma sociedade mais igualitária, eles vão simpatizar com a proposta do Partido Comunista. Então, grande parte deles é aliado do partido, né, muitos são filiados mesmo ao PCdoB, e eles vão carregar essa proposta marxista na sua literatura. E eles vão conseguir transpassar isso de uma forma bastante objetiva, bastante direta, fazendo um bom uso da linguagem e muito característica mesmo desse momento. Bom, até agora eu falei para vocês sobre a prosa na geração de 30. Né? Mas a gente também tem a poesia. E na poesia, esse engajamento também vai aparecer, esse engajamento de crítica social. A gente tem aqui, nesse momento, por exemplo, o suprassumo da obra do Carlos Drummond de Andrade, com a publicação de 2 livros muito importantes, O Sentimento do Mundo, em que ele vai falar muito sobre o medo, né, que era o sentimento do mundo nesse momento, por conta da guerra, principalmente, e um outro livro chamado A Rosa do Povo, em que a gente vai ver um teor de crítica muito forte também. Né? A Rosa do Povo é considerada uma obra-prima do Drummond. Então, a gente tem uma poesia engajada, sim, por parte do Carlos Drummond de Andrade, mas não só. Né? A gente também vai ter uma poesia muito intimista. Aliás, na poesia é mais comum a gente ver essa introspecção como temática do que o engajamento político. Nem todos os poetas da geração de 30 são politizados, comunistas, críticos, socialmente críticos, engajados, não. Grande parte deles, a maior parte deles, na verdade, é muito introspectiva e vai trabalhar com essa poesia intimista, que vai se desenvolver para a próxima fase do modernismo. Então, quem a gente tem na poesia nesse momento? Tem alguns nomes que vale a pena a gente pensar. Drummond é o primeiro deles. E Drummond, nessa fase, está naquela seção da sua obra drummondiana que vai ser intitulada pela crítica de Eu Menor que o Mundo, em que o eu lírico se sente, né, oprimido aí pelo mundo e vai trabalhar um pouco com essa ideia do coletivo, da luta, do sentimento, do mundo, do sentimento de esperança. Então, é uma proposta mais engajada. Fora o Drummond, a gente tem o Murilo Mendes, que é um poeta que começa muito surrealista e depois ele se inclina para uma coisa mais metafísica religiosa.
Murilo Mendes é um poeta muito interessante também, que vai trabalhar com uma poesia muito hermética, complexa, né? Com muitas camadas de significado, que é bastante importante para nós. Então, entender o Murilo Mendes também pode ser uma coisa importante aqui, tá? O Murilo Mendes é um nome importante da poesia da geração de 30. Depois a gente tem a Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles é uma figura fundamental, porque ela vai trabalhar, ela é um nome feminino, representando a arte literária brasileira nesse momento, e ela vai trabalhar com essa proposta de intimismo literário. Então, ela vai falar muito sobre a sensação de viver e de existir, né? Então tem uma carga de reflexão muito grande sobre aspectos que não são palpáveis, né? Sobre o tempo, a passagem do tempo, sobre envelhecer, sobre viver, sobre ser poeta. A metalinguagem é uma temática importante também no modernismo brasileiro em todas as fases. E a Cecília vai explorar muito isso. A gente está falando da Cecília Meirelles, poeta desse primeiro momento, né? Desse momento intimista dela. E aí, mais para frente, um pouquinho já nos anos 50, a Cecília vai escrever o Romanceiro da Inconfidência. Então, se você quer saber um pouco mais sobre a Cecília Meirelles, você pode procurar a nossa videoaula sobre o Romanceiro da Inconfidência, que lá a gente fala bastante sobre ela, ok? A mesma coisa para o Drummond. Se você quiser conhecer um pouco melhor a obra do Carlos Drummond de Andrade, você pode procurar a nossa aula sobre Claro Enigma, em que a gente fala bastante sobre a obra dele, a estrutura da obra dele e a sua proposta de poesia, ok? Bom, então, na poesia, a gente vai ter o Drummond nessa linha mais engajada, tem também o Vinícius de Moraes, que aparece nessa linha mais engajada, mas a grande parte dos poetas desse momento vão se focar, né, vão se direcionar para essa questão da poesia mais introspectiva, mais intimista. É o caso do Murilo Mendes, por exemplo, e da Cecília Meirelles. Pois bem, vamos fazer aqui algumas colocações, então, nesse vídeo, para a gente entender em linhas gerais o que é a geração de 30 do modernismo brasileiro, que é uma das coisas mais importantes que a gente estuda nesse momento. Vamos lá, então? Muito bem. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, então, para eu apresentar para vocês algumas coisas que são importantes sobre essa geração. Para a gente poder começar a nossa aula, eu queria mostrar esse quadro muito, muito famoso do Cândido Portinari, que é um quadro chamado Os Retirantes. Quando você olha para essa obra de arte, você repara em algumas coisas importantes aqui, não é? Primeiro, repara nas cores. A gente tem um degradê de um escuro muito intenso no céu, né, que vai clareando conforme se aproxima do chão. E um degradê parecido em outros tons no chão, né? Repara que a gente vê aí de baixo para cima também escalas de cores, quase como se o clareamento de cima e de baixo nesses dois degradês se encontrasse no meio do quadro. Isso dá uma iluminação específica para esse centro do quadro, em que a gente vê essa família, né? Esse grupo de pessoas. Se você reparar bem, essas pessoas, nós temos uma mulher, um homem, um senhor mais velho, muitas crianças de várias idades diferentes, inclusive um bebê. Essa família de retirantes, ela é retratada de uma forma extremamente expressionista. O expressionismo é uma estética, né, uma vanguarda que vai se encaixar muito bem com a proposta de crítica social feita aqui pelo Portinari, mas também por outros artistas dessa geração. Reparem como a forma como essas figuras humanas são retratadas é uma forma cadavérica. Elas são ressequidas, a gente tem dificuldade até de perceber se elas estão vivas ou mortas, né? Elas estão sem expressão, sem vivacidade, quase não tem alegria nesse quadro. Existe um impacto muito grande quando a gente olha para ele. E é o soco no estômago mesmo que o artista quer promover no seu espectador. Essa é a realidade das famílias, inúmeras famílias de retirantes que tentam sobreviver à seca no sertão. Né? Então, olha esse chão cheio de ossos, olha esse chão seco, endurecido, sem planta, sem árvore, sem verde, né? Sem esperança. E olha aqui no céu, a gente percebe os corvos, provavelmente os urubus, né? Rondando essa família, quase como se eles estivessem mesmo próximos da morte, quase como se eles fossem carcaças de pessoas, né?
essa família tá com a mãe dela carrega, né, uma trouxa com todos os seus pertences na sua cabeça e a família migra. Então é uma família que não tem nada, né? É uma família que não consegue ter nada. E essa dinâmica de uma família de retirantes, e a gente vê outros problemas retratados aí, essas figuras esqueléticas muito magras, né? Isso representando também a fome, a falta, a escassez das coisas, nenhuma expressão de tranquilidade, de paz, tudo parece ser doloroso para eles. A gente vê no canto no canto inferior direito da tela, a gente vê uma criança com o ventre inchado, como se ela tivesse algum tipo de verminose, né, resultante da falta de saneamento, da falta de cuidados. Então, olha como essa obra de arte, só em si, ela representa uma crítica social tão profunda, né? O choque que o espectador tem quando olha para ela é uma maneira de mobilizar esse espectador para entender o problema que está sendo retratado aqui. Através da linguagem artística, a gente consegue alcançar a crítica social expressada. E essa é uma série do Portinari que vai além, né? Trouxe aqui um outro quadro, que é o quadro do menino morto, ou da criança morta, em que a gente vê a mãe carregando o filho morto. A gente sabe que essa imagem da mãe carregando o filho morto é uma imagem muito recorrente na história da arte, né? Desde sempre. É uma imagem religiosa que vai remeter a Maria segurando Jesus Cristo depois que ele é tirado da cruz. Então, é doloroso ver essa imagem, a imagem de uma criança morta e de uma mãe segurando a criança morta. Olha o expressionismo aí de novo. Olha como as outras figuras nesse quadro sofrem, né? A mãe não consegue olhar para frente. Então, existe muita dor aqui. E o cenário continua o mesmo. O cenário da seca, o cenário da escassez, o cenário do sertão, né? Com aquela proposta de degradê em que o céu e a terra seca, ressequida, endurecida do sertão se encontram. Então, a gente vai ver que a arte, nessa fase do modernismo brasileiro, ela vai ter essa proposta, a proposta de crítica social, a proposta de denúncia. E ela vai fazer isso de uma maneira dolorosa, porque só é possível despertar esse senso crítico nos espectadores e nos leitores de literatura desse momento através desse impacto, né? Isso acontece aqui na pintura do Portinari e vai acontecer na literatura também. O quadro dos retirantes vai fazer a gente pensar em uma das obras mais importantes da história da nossa literatura. O romance Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que vai contar justamente a história de uma família de retirantes que está ali tentando sobreviver no sertão nordestino. Ok? Então, é a realidade ressequida, endurecida e dolorosa que vai impactar o espectador dessa obra de arte quando ele a recebe, né? Muito bem. Comentamos um pouquinho sobre o contexto histórico, lembrando sempre que o contexto influencia muito a motivação da produção literária. Então, é bom a gente pontuar a questão da crise de 1929, né, em Nova York, a depressão econômica por conta da quebra da Bolsa, a crise intensa que os países enfrentavam, era uma crise econômica, social, política, muito desemprego, muita pobreza, muita morte decorrente disso. Então, foi uma fase muito complicada para o mundo todo, né? A gente vai ver nessa fase o surgimento dos governos totalitários, ditatoriais na Europa, que vão culminar ali na Segunda Guerra Mundial, né? Sobretudo por causa dessa ascensão do nazismo e do fascismo. A gente vai ver esse índice enorme de desemprego, a falência de grandes empresas, de grandes fábricas, fome, miséria, pobreza. Então, era um cenário muito complicado. E aí, então, aqui no Brasil, acontecendo a Revolução de 30, a gente vai ver também que o presidente da República, Washington Luiz, vai ser deposto, né? E a gente vai ver o Getúlio Vargas assumindo esse governo nesse Estado Novo, que vai durar 15 anos. Justamente o tempo, né, que a gente tem da própria geração de 30. Foi o início do que vai ser conhecido como Era Vargas, né? E o fim daquelas oligarquias do café com leite, Minas e São Paulo se revezando no poder. Então foi uma transformação, né, na nossa república muito, muito grande.
E aí, então, com a chegada do Getúlio Vargas, com a ascensão dele ao poder, a ditadura no país também vai se aproximar nesse sentido de Estado Novo, que comentamos também agora há pouco. Então, a gente tem esse cenário, né? Um cenário de muito totalitarismo, dentro e fora do Brasil. O surgimento do Partido Comunista alimenta um pouco essa proposta de luta, né? E muitos desses escritores, inclusive os que foram filiados ao Partido Comunista, depois se decepcionam com o comunismo e têm uma postura muito diferente no restante da vida. Mas nesse momento eles eram jovens, eles eram esperançosos, eles eram idealistas e eles acreditavam na proposta do comunismo. Então eles vão deixar isso transbordar, transpassar para a sua literatura. Não é uma literatura política no sentido de ser panfletária do comunismo, não. Tá? Não é. Não à toa ela é a melhor parte do nosso romance literário no Brasil. Não é panfletária. Ela é uma literatura que expressa os valores de igualdade. Ela só combina com o comunismo, tá? Não é uma literatura panfletária desse movimento. Isso invalidaria ela, deixaria ela muito datada, deixaria ela muito empobrecida. Não é isso. É uma literatura primorosa, cuidadosa, que combina com os valores sociais do partido naquele momento, que naquele momento era, assim, uma ideia completamente inovadora e carregada de muita esperança, né? Tanto que o Vargas teve um propósito, um direcionamento muito grande para a caça aos comunistas aqui no Brasil, constituindo a tal ameaça vermelha, né? Aquela imagem de que comunista é muito mal e comunista come criancinhas no café da manhã. Essas coisas elas vão se consolidando, essa imagem vai se consolidando ali nos anos 30, nesse governo do Getúlio. Ok? Então, por favor, não achem que essa literatura é uma literatura frágil ou que ela é uma literatura de panfletagem da proposta política do comunismo. Ela não é uma proposta política. Essa literatura, ela transborda a crítica social, mas ela transborda isso de uma maneira extremamente artística, tanto que ela é atemporal, tá? Ela persiste até hoje como suprassumo da nossa produção em prosa ali do modernismo brasileiro. É considerada pelos críticos a nossa melhor fase, porque a qualidade literária, em todos os sentidos, é muito, muito cuidadosa, é muito bem pensada. Então, não é uma literatura de panfletagem, isso precisa ficar muito claro. Ela só reflete a crítica social, porque o contexto era esse, ok? Bom, características que são comuns e que são presentes nessa nossa segunda fase modernista aqui no Brasil. Primeiro, a influência do realismo e do naturalismo, né? Como eu disse para vocês, é uma literatura neorrealista e neonaturalista. Ela vai buscar nos movimentos do século XIX, olha a antropofagia, né? Ela vai buscar nos movimentos do século XIX o modelo de crítica social e ela vai rever isto em chave modernista, adequada ao seu contexto, certo? Então, a antropofagia é uma coisa que surge na primeira fase, mas essa ideia de reler, de reutilizar, de revisitar, vai persistindo posteriormente até hoje, ok? Então, a gente vê uma proposta de nacionalismo, esse regionalismo muito forte, um universalismo, tratar dessas temáticas que são caras a todos os lugares do mundo, o retrato da realidade social, da realidade cultural e da realidade econômica, a valorização da cultura brasileira e desse Brasil profundo, né? Não dos grandes centros urbanos, da corte e tudo mais, esse Brasil profundo mesmo. Já começa a se perceber uma influência da psicanálise do Freud, por isso a gente vai olhar para aquela poesia, né? Mas para essa literatura que é produzida aqui no Brasil de caráter mais intimista. Então, lembrando que a gente tem essas duas linhas, né? A extremamente engajada e a extremamente intimista. Isso também sofre um pouco de influência da psicanálise. E a gente vai ver que a literatura vai tratar de temáticas cotidianas, da linguagem coloquial, do dia a dia, para aproximar os leitores também, né? Não para distanciar. Então, essa é uma proposta bem interessante. Bom, pontuei aqui com vocês alguns escritores que são muito importantes. Vocês estão vendo aí o Carlos Drummond de Andrade. Ao lado dele a gente tem a Raquel de Queiroz. A Raquel de Queiroz também é uma figura interessante. Ela vai escrever O 15, que é um romance muito importante, bem do início dos anos 30, 1930 mesmo, e que vai retratar a grande seca do sertão nordestino de 1915, pela qual ela passou com a sua família, né? Então, a obra da Raquel de Queiroz, neste momento, é uma obra
muito engajada e muito ligada a essa denúncia das mazelas sociais vividas no Nordeste. A Raquel de Queiroz, ela inclusive vai ser presa como comunista pelo governo do Getúlio Vargas, então ela tinha uma literatura bastante engajada, era uma grande mulher nesse momento também, politizada, com uma voz importante, corajosa. E aí depois, posteriormente, a Raquel vai se desiludir um pouco com o comunismo. Ela vai, inclusive, apoiar a ditadura militar nos anos 60. Então, tem muito a ver com esse momento do furor da hora, né? Do calor da hora. Ao lado da Raquel de Queiroz, vocês veem o Graciliano Ramos, que é o autor de Vidas Secas, é o autor de Angústia, né? Para conhecer um pouco mais sobre o Graciliano, você também pode procurar a nossa aula sobre Angústia, em que a gente fala muito sobre ele, sobre a sua proposta literária. Embaixo ali do Drummond vocês têm o Vinícius de Moraes, também poeta dessa geração. Ao lado dele o Érico Veríssimo, lá do Rio Grande do Sul. E por último, o Jorge Amado. Aqui hoje a gente vai comentar brevemente sobre a obra do Graciliano e a obra do Jorge Amado, ok? Bom, Graciliano talvez seja o nome mais significativo desse momento. O Graciliano é o autor de uma série de obras importantes, mas é com Vidas Secas mesmo que a gente vai pensar nele como o maior representante desse momento, né? Todas as outras obras do Graciliano são primorosas e muito significativas para essa proposta literária, mas o Vidas Secas tem um lugar especial, assim. O Vidas Secas vai tratar da história, né, de uma família de retirantes, como eu comentei com vocês. É um romance que tem 13 capítulos e cada um deles foi escrito de uma maneira meio independente. Eles podem ser trocados de lugar, por exemplo. Isso vai atribuir a esse romance uma característica que a gente chama de romance desmontável. Ele vai, se você muda a ordem, né, dos capítulos, o romance no todo ainda continua fazendo sentido. Então essa é uma proposta estética muito complexa, muito criativa. E o Graciliano também tem a questão da linguagem, que é uma linguagem interessante. Nessa obra do Vidas Secas, esses são os 13 capítulos que a gente tem, né? Nós começamos e terminamos da mesma forma. O primeiro e o último capítulo, eles têm a mesma ideia, que é a família se mudando, buscando um lugar para se estabelecer, fugindo da seca, né? Então, a seca empurra essa família. A questão do espaço físico aqui é muito importante, numa proposta neonaturalista, mesmo de determinismo. A ideia de um espaço tão escasso, né? tão de falta, de demanda, vai fazer com que essas personagens se tornem sobreviventes a esse espaço. Muito parecido com o que acontecia no naturalismo do século XIX. É justamente essa ideia de colocar as pessoas que vivem em situação limítrofe como sobreviventes. E aí eles vão se animalizar, né? A gente vai ver um modelo muito importante aqui de zoomorfismo, né? E isso vai ser significativo também para essa proposta de colocar os seres humanos numa condição sub-humana e os animais numa condição supra-animal. É o caso da cachorra-baleia, né? A baleia talvez seja a personagem mais importante desse livro ou a mais querida desse livro. A baleia é a cachorrinha da família e ela vai pensar, agir, opinar, né, de uma maneira animal, não existe personificação dela efetivamente, né, ela não fala nem nada assim, mas ela pensa. E como o uso da voz narrativa como a voz narrativa faz uso do discurso indireto livre, o leitor conhece os pensamentos da baleia, então a gente se compadece da história dela. E vai acontecer uma coisa muito triste com a baleia, ela vai ficar doente e vai precisar ser sacrificada. Então, a gente tem essa figura, né, ocupando esse lugar de protagonismo, deixando aquém as figuras humanas. Então, a baleia está no nível supra-animal, enquanto os personagens humanos estão no nível sub-humano, né? Aqui trouxe para mostrar para vocês um trechinho do Vidas Secas para vocês entenderem um pouco essa questão do uso da linguagem e do uso do discurso indireto livre. Essas personagens, elas quase não falam no romance e elas têm uma incomunicabilidade entre si, né? O que vai colocá-las ainda mais nesse nível de sub-humano, né? Então, vejam aí.
Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe através dos galhos pelados da caatinga rala. Olha como o espaço é descrito de maneira minuciosa, né? Para criar essa ideia da impulsão que ele causa. A família se movimenta porque a seca empurra eles. Arrastaram-se para lá devagar, sem a Vitória com o filho mais novo, escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça. Parece a imagem do Portinari que a gente viu, né? Da mãe com a trouxa na cabeça. Fabiano sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira nos ombros, o menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Aliás, as crianças são o menino mais velho e o menino mais novo. A baleia e a cachorra têm nome, mas os personagens humanos, crianças, não têm, né? Os juazeiros aproximaram-se, recuaram-se, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai. Não obtendo resultado, fustigou-o com a bainha da faca de ponta. Mas o pequeno esperneou, acuado. Depois sossegou, deitou-se, fechou os olhos. Fabiano ainda deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse. Olha a forma, né? Como eles se tratam. Fabiano não tem um cuidado com o menino. Trata o menino como se ele já fosse um adulto mesmo, né? Então, isso também tem a ver com essa proposta de retrato da sequidão. Como isso não acontecesse, espiou os 4 cantos, zangado, praguejando baixo. A caatinga estendia-se de um vermelho indeciso, salpicado de manchas brancas que eram ossadas. O vôo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos moribundos. Então, esses urubus que sobrevoavam bichos moribundos, eles também aparecem lá no quadro do Portinari, né? Então, é muito essa ideia de que essas pessoas são como mortos-vivos, assim, sobreviventes mesmo, né? Essa imagem vai se reiterar o tempo todo ao longo da narrativa, isso é muito importante. Essa imagem da ausência, da falta, da escassez, né? Da sobrevida. Bom, neorrealismo e antropomorfização são aspectos importantes nesse romance, são aspectos importantes nessa geração, mas é a zoomorfização que vai chamar a nossa atenção. A zoomorfização é o contrário da antropomorfização. Antropomorfização é quando você atribui características humanas para uma coisa que não é humana. Então, você eleva essa coisa ao nível de humanidade. Zoomorfização é o contrário. É você pegar as criaturas que são humanas e rebaixá-las a um nível animalesco. Por viver em condição limítrofe, por ter os seus instintos de sobrevivência aflorados, as personagens em Vida Seca são personagens animalizadas. Então, esse processo de zoomorfização vai acontecer muito aqui. A gente falou bastante sobre isso quando falou do naturalismo, né? O naturalismo, ele fazia exatamente isso também. Lembrem do Curtiço. As personagens descritas com características animais ou comparadas a animais. Isso vai acontecer aqui de novo. Tá? Por isso, neorrealismo, neonaturalismo. E o outro nome importante sobre o qual a gente precisa falar é o Jorge Amado. O Jorge Amado, ele é um escritor baiano e ele vai falar, o Graciliano é alagoano, né? E o Jorge é baiano e ele vai falar especificamente de um regionalismo baiano, tanto da zona rural, né? Principalmente ali da zona cacaueira, quanto da zona urbana, da cidade de Salvador. Ele vai mostrar uma realidade social nessas duas esferas. Então, ele é muito ligado, muito conectado à ideia da representação da Bahia. E ele vai criar a figura do baiano como um personagem quase caricato, né, estereotipado, assim. A questão da sexualidade muito aflorada, a questão da malandragem, as religiões de matriz africana vão aparecer muito nos livros do Jorge Amado. Então, ele vai retratar a Bahia de uma forma muito essencial, assim, de uma forma muito latente, como se essa baianidade se construísse na literatura do Jorge, né? Nós temos uma produção enorme para esse autor. A maior parte dos seus romances vai fazer uso de uma linguagem
que é muito coloquial, que retrata a fala do povo mesmo. A gente já vê esse coloquialismo entrando na literatura desde a fase anterior. Então, essa ideia é uma ideia importante também da gente pensar, né? E essa linguagem coloquial, ela retrata o falar do povo das ruas mesmo. E o que lhe tem valido críticas muito fortes das pessoas que acham que literatura precisa de erudição. Olha como a literatura tem tudo a ver com o uso que o autor faz da linguagem, né? O Graciliano usa a linguagem para representar a falta de comunicação, para representar a seca. É uma linguagem objetiva, sem floreios, para refletir aquele espaço físico onde se passam as histórias. O Jorge Amado vai usar a linguagem das ruas para refletir o povo que vive essa problemática que ele expressa, né? E aí, sobretudo, dos escritores dessa fase, talvez o Jorge seja o mais comunista, e a sua postura ideológica nesse momento, ela vai ser muito criticada também pelos críticos de arte da época e pelos adeptos do governo também. Inclusive, o Jorge Amado vai ter alguns livros proibidos, né, durante o governo do Vargas. Dentre eles, o Capitães da Areia, que vai retratar a história dos meninos de rua que vivem na cidade de Salvador e roubam, enfim, fazem pequenos crimes para sobreviver, para poder comer, enfim. E aí vai mostrar também essa questão do amadurecimento precoce desses jovens. O Capitães da Areia foi um livro proibido pelo governo do Getúlio Vargas. Ele foi, inclusive, retirado das livrarias e queimado em praça pública no centro de Salvador. Então, esse era o cenário, né? Então, existe uma potência ideológica muito grande na literatura do Jorge a esse ponto. Então, esses aspectos também são bastante importantes. Pois bem, no passeiozinho geral aí, panorâmico que a gente fez pelo modernismo na segunda fase, deu para ter uma boa noção da proposta da geração, né? É bacana vocês associarem nomes a essa geração, então pensar no Graciliano Ramos, pensar no Jorge Amado, na Raquel de Queiroz, no Carlos Drummond de Andrade, que produz muito nessa fase, Vinícius de Moraes, Érico Veríssimo, Cecília Meirelles, né? Para conhecer um pouco mais sobre grande parte desses autores, a gente tem aulas específicas sobre obras deles, né? Já fizemos aula sobre o Graciliano Ramos, já temos uma aula também sobre a Cecília Meirelles, sobre o Carlos Drummond de Andrade. Então, procurem conhecer um pouco mais sobre esses autores. Vou deixar esse material de aula para vocês poderem se orientar e dar essa compreendida geral aí na geração de 30, segunda fase do nosso modernismo brasileiro. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês aqui para uma próxima aula para a gente falar sobre mais uma fase do modernismo aqui no Brasil. Super beijo para vocês e até a próxima!